Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Química para Vestibulando. Eu sou Michelle Leal, professora de Química, e na aula de hoje a gente vai falar sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Antes da gente ver como fazer a nomenclatura dos hidrocarbonetos, primeiro a gente precisa relembrar a definição de hidrocarboneto. Bom, os hidrocarbonetos são os compostos orgânicos formados por apenas carbono e hidrogênio. Agora a gente vai ver a nomenclatura dos hidrocarbonetos que possuem cadeias normais, ou seja, aqueles hidrocarbonetos que não têm ramificação. Então, o primeiro passo é verificar a quantidade de carbono que existe na cadeia carbônica. Então, para um átomo de carbono, a gente vai usar o radical MET. Para 2 átomos de carbono ET, 3 prop, 4 but e 5 pent. Então, para poder facilitar, você pode colocar MET, ET, prop, but, pent, tá? O segundo passo é verificar o tipo de ligação que existe naquele hidrocarboneto. Então, se for um alcano, eu vou ter apenas ligações simples. Então, eu vou usar o AN para indicar que aquele hidrocarboneto só tem ligações simples entre os átomos de carbono. Para os alcenos, eu vou ter apenas uma ligação dupla entre os átomos de carbono, então eu vou utilizar o EN. Para o alcino, uma ligação tripla entre os átomos de carbono, então eu vou colocar IN. E para os alcadienos, são aqueles hidrocarbonetos que possuem 2 ligações duplas, então eu vou usar o dien. E por fim, eu vou colocar a terminação O, porque o O é a terminação, da palavra hidrocarboneto. Então, um exemplo, eu tenho aqui um hidrocarboneto, que possui 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Então, para 4 átomos de carbono, eu vou usar o but. Depois, eu vou verificar o tipo de ligação que existe nesse hidrocarboneto. Então, aqui eu tenho apenas ligações simples. Então, é um alcano, eu vou colocar AN. E, por fim, eu coloco a terminação O, porque esse composto é um hidrocarboneto. Então, um exemplo, esse composto, a nomenclatura dele é butano. Bom, o butano, ele é um exemplo de hidrocarboneto que está presente no gás de cozinha. É mais conhecido como GLP, que é gás liquefeito do petróleo. No exemplo 2, eu tenho um hidrocarboneto que possui 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Então, para isso, eu vou usar o radical pent. Depois, eu vou verificar o tipo de ligação que tem no meu hidrocarboneto. Então, eu tenho uma ligação tripla. Significa que esse hidrocarboneto é um alcino. Então, para um alcino, eu coloco o IN. E depois a terminação O. Nesse caso, eu também tenho que indicar em qual carbono está a ligação tripla. Então, eu preciso numerar os átomos de carbono dessa cadeia carbônica. Então, eu vou ter 1, 2. Sempre a ligação tripla vai estar no menor número de carbono. Um exemplo aqui, se eu contar o número de carbono da esquerda para a direita, ele vai estar no carbono 2. Se eu contar de trás para frente, ele vai estar 1, 2, 3. Então, sempre eu vou pegar o menor número. Então, 2 é menor do que 3. Então, eu vou colocar 2 pentino. Esse 2 significa que a tripla ligação se encontra no segundo átomo de carbono da cadeia carbônica. Então, nesse caso, eu vou ter um 2 pentino. No exemplo 3, eu vou ter um hidrocarboneto com 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Então, para isso, eu vou usar o radical but. Depois, eu vou verificar o tipo de ligação que eu tenho no hidrocarboneto. Então, eu vou ter
uma ligação dupla. Significa que eu tenho um alceno, eu vou utilizar EN. E a terminação O. Mas nesse caso, eu também tenho que indicar o átomo de carbono que se encontra a dupla ligação. E para isso eu preciso numerar os átomos de carbono da cadeia carbônica. Então, eu vou começar numerando da esquerda para a direita. Então, eu vou ter 1, 2, 3. Então, nesse caso, né, se eu numerar da esquerda para a direita, eu vou ter a dupla ligação no carbono 3. Mas se eu enumerar da direita para a esquerda, eu vou ter a dupla ligação no carbono 1. E como a gente já viu, sempre a ligação dupla ou tripla, ela tem que estar sempre no menor número. Então, eu vou ter um buteno. No exemplo 4, eu vou ter um hidrocarboneto que possui 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Então, eu vou utilizar, né, o radical but. Depois, eu vou verificar o tipo de ligação existente no hidrocarboneto. Então, aqui eu tenho duas ligações duplas. Então, eu vou ter o alcadieno. O alceno, você vai colocar EN para indicar que tem uma dupla ligação. E o di, antes do EN, indica que ele tem duas duplas ligações. Então, a gente vai colocar o dien. Só que aqui, se eu colocar direto dien, vai ficar but-dien. Então, vai ter um encontro de duas consoantes. Então, para a gente colocar esse nome mais bonito, né? A gente coloca uma vogal para evitar esse encontro de duas consoantes. E depois a gente coloca o dien, né? Para indicar que esse hidrocarboneto possui duas ligações duplas. E a terminação O por causa do hidrocarboneto, né? Que ele pertence à função do hidrocarboneto. E agora a gente vai ter que indicar em quais carbonos estão presentes as duplas ligações. Então, eu vou começar enumerando, né, da esquerda para a direita, 1, 2. Então, nesse caso, as duas duplas ligações vai estar no carbono 1 e no carbono 2. Se eu enumerar de trás para frente, né, da direita para a esquerda, eu vou colocar 1, 2. Então, nesse caso, as duplas ligações estarão no carbono 2 e 3. 1 e 2 é menor do que 2 e 3. Então, eu vou preferir colocar a minha dupla ligação no 1,2 butadieno. Agora a gente vai aprender a fazer a nomenclatura dos hidrocarbonetos que possuem cadeias ramificadas. Então, o primeiro passo é sempre achar a cadeia principal. E a cadeia principal é aquela que possui maior número de átomos de carbono. Então, no exemplo 5, eu tenho aqui um hidrocarboneto que possui 4 átomos de carbono. Então, primeiro, eu vou precisar achar a cadeia principal. Então, a cadeia principal, né, é aquela que sempre vai ter o maior número de átomos de carbono. Então, eu vou ter 1, 2, 3, contando direto. Se eu pegar aqui 1, 2, 3 e aqui 1, 2, 3. Então, sempre a cadeia, nesse caso principal, vai ter 3 átomos de carbono. Então, isso significa que essa é a cadeia principal e esse daqui é a ramificação. O CH3 é a ramificação. Então, nessa ramificação eu tenho apenas um átomo de carbono. Então, eu tenho, quando a ramificação tem um átomo de carbono, eu vou ter o metil, né? A nomenclatura dessa ramificação é metil. Então, primeiro, eu coloco o número do carbono que está essa ramificação, então é no segundo carbono, então eu vou colocar 2-metil. Depois eu vou ver quantos átomos existe na cadeia principal, que é 3, então eu vou utilizar o prop, né? Então vai ser prop. Depois, verificar o tipo de ligação que eu tenho
nesse hidrocarboneto, nessa cadeia carbônica. Então é apenas ligações simples, né? Então eu vou colocar AN e depois a terminação O de hidrocarboneto. Então eu vou ter o hidrocarboneto 2-metilpropano. No exemplo 6, eu tenho um hidrocarboneto que possui 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Então, o primeiro passo é sempre identificar qual é a cadeia principal. Sempre a cadeia principal é aquela que vai ter o maior número de átomos de carbono. Então, eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4. Aqui, 1, 2, 3. Então, essa já perdeu, não é? 1, 2, 3, 4. Então, tanto contando assim quanto direto, linear, né? Eu vou ter 4 átomos de carbono. Então, qual que eu vou preferir? Bom, eu sempre tenho que incluir a dupla ligação na cadeia principal. Porque a dupla ligação ou a tripla ligação tem prioridade nesse caso. Então, a minha cadeia principal vai ser a linear. E nesse caso, o CH3 vai ser a ramificação. Então, a minha ramificação, ela tem apenas um átomo de carbono. Então, eu vou ter metil. Só que eu tenho que identificar em qual átomo de carbono que eu tenho essa ramificação. Então, nesse caso, eu vou ter que enumerar, né, os carbonos dessa cadeia carbônica. Então, eu vou colocar 1, 2. Sempre, né, os números da dupla e da tripla ou da ramificação tem que ser os menores possíveis. Se eu enumerar da direita para a esquerda, eu vou obter maior número. Então, eu vou optar pelo carbono 2, que vai estar a minha ramificação. Então, eu vou colocar 2-metil. Depois, eu vou contar o número de átomos de carbono que eu tenho na minha cadeia principal. Então, a gente já viu que são 4 átomos de carbono. Então, eu vou utilizar o radical Butte. Depois, eu vou verificar o tipo de ligação que existe nesse hidrocarboneto. A gente já viu que tem uma ligação dupla. Então, eu vou ter um alceno. Então, eu vou colocar EN. Porém, eu tenho que indicar essa dupla ligação em qual carbono que essa dupla ligação vai estar. Então, como aqui eu já coloquei qual é o carbono que está a minha ramificação, então vai ficar um pouco confuso se eu colocar aqui na frente. O que eu faço? Eu coloco entre o Butte e o EN, para indicar que aquela dupla ligação está naquele átomo de carbono. Então, nesse caso, a dupla ligação vai pegar o carbono 1. Então, eu vou colocar 1 N e a terminação O de hidrocarboneto, né? Então, a nomenclatura desse composto vai ser 2-metil-Butte-1-eno. No exemplo 7, eu tenho um hidrocarboneto que possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. Então, primeiro eu preciso identificar a cadeia principal. Então, sempre a cadeia principal vai ser aquela que contém o maior número de átomos de carbono. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa já tem mais átomos de carbono. 1, 2, 3, 4. Então, a minha cadeia principal vai ser essa daqui. Então, eu sei que a minha ramificação possui apenas um átomo de carbono. Então, a ramificação é o metil, né? Então, em qual átomo de carbono se encontra essa ramificação? Como eu falei para vocês, né? A dupla ligação ou a tripla sempre tem prioridade nesse caso. Então, eu vou numerar de acordo com que a dupla ligação ou a tripla receba o menor número possível. Então, se eu colocar aqui 1, 2, então, nesse caso, a tripla ligação vai receber, né, o número 2. Se eu colocar o oposto, 1, 2, 3, 4, então a minha tripla ligação vai estar no carbono 4. Então, 4 é maior do que 2. Então, eu vou preferir a contagem da esquerda para a direita. Então, nesse caso, a ramificação vai ficar no carbono 4. Então, eu vou colocar 4
metil. Depois, né, eu vou verificar a quantidade de átomos de carbono que eu tenho na cadeia principal. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou utilizar o radical X. Depois, eu vou verificar o tipo de ligação que eu tenho nesse hidrocarboneto. Então, eu tenho uma tripla ligação, então eu vou ter um alcino. Então, eu vou utilizar IN. Mas antes, eu preciso indicar em qual átomo que está essa tripla ligação. Então, eu já contei, tá aqui no carbono 2, tá? Então, eu coloco o hífen, o número 2, depois eu coloco IN e a terminação O. Então, a nomenclatura desse hidrocarboneto vai ficar 4-metil-hex-2-ino. No exemplo 8, eu tenho um hidrocarboneto que possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. Então, o primeiro passo é achar a cadeia principal desse hidrocarboneto. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o maior número, a maior possibilidade, 1, 2, 3, seria, né, 5 átomos de carbono na cadeia principal. Então, essa seria a cadeia principal. Agora, eu tenho a ramificação, eu tenho duas ramificações em carbonos diferentes. Então, como que eu vou fazer? Primeiro, eu tenho que identificar em quais átomos existem essa ramificação. Então, eu sempre vou pegar o menor número. E a prioridade aqui é a dupla ligação, né? Então, eu vou ter 1, 2, porque nesse caso a dupla ligação ficaria no segundo carbono. Se eu enumerar da direita para a esquerda, aí a dupla ligação já vai ficar no carbono 3. Então, a enumeração correta vai ser, né, da esquerda para a direita. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Nesse caso aqui, as ramificações vão estar presentes no carbono 2 e no carbono 3. Como que eu faço? Eu vou colocar 2,3. Como eu tenho duas ramificações metil, eu vou colocar dimetil. Di porque existem dois metis. Então, dimetil. Depois, eu vou ter que verificar o número de carbono da cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou utilizar o radical pente. Depois eu vou verificar o tipo de ligação que existe nesse hidrocarboneto. Nesse caso, eu tenho uma ligação dupla, então eu tenho um alceno. E eu também preciso indicar em qual átomo de carbono que está essa minha ligação dupla. Então eu já contei aqui, eu sei que está no carbono 2. Então eu vou colocar um hífen, um 2, e eu vou colocar o EN para indicar que eu tenho uma dupla ligação. E por fim eu coloco a letrinha O. Então a nomenclatura desse hidrocarboneto vai ficar 2,3-dimetil pente 2-eno. Essa foi a aula de hoje, espero que tenha gostado. Se você gostou, deixa seu gostei embaixo do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho para você receber todas as notificações do canal. Me siga em todas as redes sociais e até a próxima aula. Tchau!